Olá, uma boa noite. Que bom que você escolheu separar um tempinho no meio da semana para continuar conosco na nossa série Nisto Cremos, o estudo das nossas 28 crenças fundamentais enquanto adventistas do sétimo dia. Estou muito feliz pela tua escolha. Você sabe que esse espaço virtual aonde nós nos encontramos toda quarta-feira é uma igreja, porque igreja, apesar de um ambiente virtual, é onde nós temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, de orar uns pelos outros, de ter a possibilidade de nos preocupar verdadeiramente uns com os outros. E é isso que a gente vai fazer nesses momentos que estaremos aqui. Aliás, eu quero aproveitar para poder te pedir que você faça contato através dos diversos grupos das igrejas. Os nossos anciãos diretores de grupo já estão esperando os seus pedidos para que depois toda a igreja esteja orando por você. Esse é para ser também um momento de oração, de orarmos uns pelos outros e ao mesmo tempo de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Você sabe que nós já estamos no terceiro bloco de crenças do livro Nisto Cremos. O primeiro bloco são as doutrinas sobre Deus, e estudamos sobre a Bíblia Sagrada, depois sobre a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O bloco 2 eram as doutrinas a respeito do homem, estudamos sobre a criação e sobre a natureza do homem. No bloco 3, que é a doutrina da salvação, no estudo passado estudamos sobre o grande conflito e hoje vamos estudar sobre a vida, morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Essa será a crença número 9. Como você sabe, nós sempre começamos com um resumo da crença, que nesse caso se encontra na página 135 do livro Nisto Cremos, onde lemos o seguinte: na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição corpórea de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado, a morte, para todos aqueles que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante da qual se dobrará todo o joelho, no céu e na terra. Eu sei que nós encontramos aqui muita informação, mas nós vamos tentar, de alguma maneira, tocar em alguns dos pontos que aqui aparecem. Eu não espero, sinceramente, esgotar o assunto, até porque nós vamos estudar a eternidade toda sobre aquilo que foi a obra expiatória de Cristo Jesus, a sua vida, morte e ressurreição, e nunca vamos esgotar esse assunto. Mas nós vamos ter a possibilidade hoje de poder, pelo menos, tocar em alguns pontos na superfície do tema, para que possamos compreender a importância da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas antes de fazermos isso, eu quero aproveitar para poder te convidar para podermos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Cristo Jesus, por sua morte expiatória e principalmente pela certeza da vitória através da ressurreição dele. Nesse momento, nos ajude a podermos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, nós não poderíamos começar esse estudo de outra maneira, a não ser mostrando a grande declaração divina na palavra de Deus. A Bíblia vai apresentar duas declarações divinas diretamente à humanidade no que diz respeito à razão pela qual Cristo Jesus veio aqui à Terra e ao mesmo tempo por que ele teve que morrer. A primeira razão nos é apresentada mencionando o amor de Deus pelo pecador, que é incondicional. Essa é a primeira razão pela vinda de Cristo Jesus. O amor de Deus por nós não está atrelado àquilo que nós fazemos. Deus nos ama porque somos criaturas dele, somos filhos dele. Pedimos a emancipação quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, quando passaram para o lado da rebelião. Mas o amor de Deus continuou forte por nós. E a segunda razão é que Cristo é a única opção para o pecador. Não existe uma opção número 2. Só existe uma opção. E a única opção de salvação para o ser humano pecador é Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer que ele é o único caminho, verdade e vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Nessa perspectiva que João capítulo 3, verso 16, vai resumir isso tudo que eu falei agora. Porque Deus
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda de Cristo Jesus aqui à Terra foi, na verdade, um ato de amor por parte de Deus. Mas qual foi o Deus que amou? O Deus trinitariano. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Divina tanto nos amou que entre eles tomaram uma decisão. Um de nós vai descer e se tornar o representante da humanidade. A segunda pessoa da Trindade Divina se predispôs a vir e ele veio para ser um conosco, para que através dele, crendo nele e no que ele fez por nós, na sua vida, morte e ressurreição, nós também tenhamos a vida eterna. Não há nenhum texto na Bíblia que possa resumir de forma tão clara o plano da redenção quanto esse. Mas o apóstolo Paulo, de maneira muito especial, ele vai usar uma figura de linguagem bem interessante para poder explicar a figura de Jesus aqui na Terra. Adão era o representante do nosso planeta, era o governador do nosso planeta. Deus deu a ele o domínio, deu a ele a autoridade sobre o nosso planeta. Mas ao pecar, ele não apenas tornou-se participante da rebelião, mas ele perdeu o domínio do nosso planeta para o próprio diabo. Por isso, o próprio Cristo o reconheceu como príncipe desse mundo. Mas o reconheceu da seguinte maneira: o príncipe desse mundo já está julgado. Não existe a possibilidade dele poder vencer. A gente já viu isso no nosso estudo passado sobre o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 5, verso 17: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, está falando aqui de Adão, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. No capítulo 5, da carta aos Romanos, Paulo vai desdobrar essa mesma ideia. A ideia de que o primeiro Adão escolheu o mal e não apenas entrou em rebelião, mas ele levou toda a humanidade para a rebelião junto com ele, perdeu o domínio do nosso planeta. Agora, Cristo ele tinha que vir como o segundo Adão, para poder vencer onde o primeiro Adão falhou. E ninguém consegue descrever em toda a Bíblia o que representou para Cristo tornar-se o segundo Adão, como o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, ele teve que se esvaziar. Eu não consigo compreender isso, não me peça para poder entender isso, porque a minha cabeça é muito pequena. Como o Deus que criou todo o nosso universo, que tem bilhões e bilhões de estrelas. Você olha para o nosso Sol, que é fantástico, que poder incrível tem o nosso Sol, pois ele é uma estrela de quarta grandeza. Tem outras muito maiores do que ela. O nosso sistema solar nem é o maior do universo, existem bilhões de sistemas solares. A nossa galáxia não é a única que está por aí, existem bilhões de galáxias. Nós não sabemos onde é que o universo termina, se é que ele termina. Quando você olha para o Deus que criou isso tudo, que tamanho tem esse Deus? Agora você entender que esse Deus, ele misturou seu DNA com o DNA de uma menina que devia ter algo em torno de 17 anos, a Maria, e que ele tornou-se verdadeiramente um de nós. Então ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Por que ele tinha que ser 100% homem? Porque ele tinha que ser o segundo Adão. Para ser o segundo Adão, ele se tornou um de nós de um jeito que não dá para desmisturar. Ele vai continuar sendo um de nós para todos sempre. Então Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão. Ele veio para poder vencer aonde o primeiro Adão falhou. Bom, quando você olha para isso e entende que a vida de Cristo Jesus foi exatamente para poder dar sentido. Ele veio para poder vencer. Se ele tivesse cometido um único pecado, ele não teria a possibilidade de poder salvar a humanidade. Mas ele se manteve fiel a Deus, fiel à proposta do reino de Deus. Ele não apenas foi fiel à proposta do reino de Deus, mas ele implantou o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus hoje está à nossa disposição. Quando falamos sobre a morte de Cristo, precisamos entender que essa não foi uma tragédia que pegou a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo de surpresa. Ela foi pensada e foi planejada durante muito tempo.
E há muito tempo atrás, muito antes mesmo da criação do planeta. Apocalipse 13, verso 8 vai dizer assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Em algumas traduções, você encontra antes da criação do mundo. Ou seja, o plano da redenção, a ideia de que o ser humano iria pecar, isso estava muito claro diante de Deus. Eu já mencionei isso quando estamos sobre a Trindade Divina, que Deus é eterno. O que significa isso? Que Deus criou a noção de tempo que a gente tem. Passado, presente e futuro é uma coisa nossa, mas que Deus criou para nós. Deus está acima do tempo. Passado, presente e futuro para ele são uma coisa só. Como é que isso funciona? Não sei, mas ele é assim. Então ele sabia que escolhas a humanidade tomaria. E ainda assim ele avançou. Mas sabendo que isso ia acontecer, ele olhou e viu que algo valeria a pena. Que no final de todas as coisas, mesmo com toda a rebelião que aconteceria, que valeria a pena criar o ser humano. Então, antes que o ser humano fosse criado, sabendo que um dia ele iria pecar, o plano da redenção foi todo delineado e engavetado. Na hora em que o pecado entrou no nosso planeta, vou dizer uma coisa para você. Deus não apenas desengavetou o plano da redenção, ele o executou. O plano já estava pronto. Ele só pegou o plano e colocou em execução. Gênesis 3,15 mostra exatamente isso. Pouquíssimo tempo depois que Adão e Eva haviam pecado, a segunda pessoa da Trindade Divina vem até o Jardim do Éden e pergunta: Adão, onde é que você está? E depois de uma conversa introdutória, ele olha para a serpente, para a velha cobra chamada Diabo e Satanás, que achava que agora tinha conseguido fazer com que a humanidade se tornasse parceira sua na rebelião contra Deus. E ele diz: porém, inimizade entre você, velha cobra, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Essa ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, falando sobre a morte de Cristo Jesus. Portanto, o plano já estava pronto. E isso fica claro ao Jesus mencionar isso lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. O resultado da rebelião foi muito claro. Cada ação, ela traz após si as suas consequências. E com o pecado trazido pela rebelião, não podia ser diferente. O pecado trouxe consequências terríveis. Romanos 6,23 fala sobre isso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é morte. O resultado, claro, foi esse. Morte e morte eterna. Mas Deus agora vai olhar para o ser humano e vai dizer: a morte não é o único caminho, tem outro. Tem vida eterna em Cristo Jesus. Através da morte de Cristo existe solução. A graça de Deus tem um efeito fantástico sobre o ser humano. Envolvido na rebelião, a humanidade, ela não sentiu o desejo de ir a Deus. Sendo assim, Deus tomou a iniciativa. Isso aqui é fantástico. Romanos 2,4 vai dizer assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eu tenho que te dizer, meu querido amigo, que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Por quê? Porque Ele é quem toma a iniciativa de vir até nós e nos chamar ao arrependimento. É Ele quem trabalha em nós, Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra da salvação é graça de Deus. É Ele quem nos atrai, é Ele quem nos convence e é Ele quem nos salva. A única parte que sobra para nós é decidir se vamos querer ou não fazer parte do reino de Deus e passar pela experiência da salvação. Olha esse texto de Efésios 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus que nos salva. E a graça, ela é aplicada na nossa vida por meio da fé. Quando nós cremos que Deus pode nos salvar pela graça, apesar de nós mesmos, então nós somos salvos. Isso não vem de nós, é de Deus. 2 Coríntios 5,19 vai dizer a mesma coisa. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A morte de Cristo nos reconciliou com a divindade, com a Trindade Divina. E a partir do momento em que somos reconciliados com Deus, nós entramos no ministério da reconciliação. O que significa isso? É que quando eu sou reconciliado com Deus, sou salvo pela graça mediante a fé. Então eu tenho a possibilidade de poder
agora como ministro da reconciliação, ir atrás de outros que estão perdidos nas trevas do pecado e levá-los para se reconciliarem também com Deus. Existe uma tensão, entretanto, entre o amor e a justiça. E com a introdução da humanidade no estado de rebelião, Deus ele precisava harmonizar o seu amor com a sua justiça. Isso só foi possível através da morte de Cristo. Deus tinha que ser justo e justificador. Olha João capítulo 3,36, como vai explicar isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse texto está falando, é o mesmo Deus, ok? É o mesmo Deus quem salva e é o mesmo Deus que derramará sua ira. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Deus, o processo de rebelião, ele termina em morte. E quando a humanidade desobedeceu a Deus, a morte estava sobre a humanidade. Deus precisava cumprir a sua palavra. E a sua lei não poderia não poderia ser desobedecida sem que as consequências viessem. O que Deus fez foi derramar as consequências, mas ao invés de derramar sobre a humanidade culpada, derramou sobre si mesmo. E ele pagou o preço. Por isso o texto vai dizer que quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho terá a ira de Deus sobre si. Porque quebrou os mandamentos de Deus e o salário do pecado é morte. Não tem como fugir disso. Isaías 53, versos 5 e 6 explica como foi que a culpa da humanidade caiu sobre Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto é um texto fantástico. Deus colocou sobre si mesmo, porque Cristo é Deus, a culpa pelo pecado da humanidade. Para salvar a humanidade, ele teve que assumir a culpa. Então ele vem como segundo Adão, a segunda pessoa da Trindade Divina vem como segundo Adão, vence aonde o primeiro Adão falhou, e no momento em que o pecado da humanidade tem que ser pago, é ele mesmo quem paga, como o representante da família humana. Tudo o que nós merecíamos caiu sobre ele. E como ele venceu, nós podemos ter a certeza de que podemos vencer também. E aqui entra o aspecto da ressurreição, porque Cristo venceu a morte, venceu o diabo na cruz do Calvário. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte. E com a sua ressurreição ele venceu também esse inimigo terrível. E ao ressurgir da morte, Cristo conseguiu não apenas salvar a humanidade, mas ele trouxe algumas certezas ao pecador. A ressurreição de Cristo traz algumas certezas. Eu selecionei 10 certezas que ela dá à humanidade. A primeira certeza é a certeza de que ele é um Salvador que não morrerá outra vez. Que ele morreu uma vez e não morrerá uma segunda vez. Romanos 6:9. Pois sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Como ele venceu a morte agora não pode mais com ele. E ele, com certeza, não morrerá outra vez. Aliás, ele vai matar a morte. É isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer. A segunda coisa que a ressurreição nos traz é a certeza do arrependimento e do perdão dos pecados. Olha esse texto de Atos, capítulo 5, versos 30 e 31. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Quando o Cristo foi colocado na cruz, parecia que tudo tinha se perdido, mas ali a maior vitória da humanidade havia sido alcançada pela morte de Cristo. E Deus o exaltou, colocando à direita como príncipe e salvador, para dar arrependimento e perdão dos pecados àqueles que assim quisessem. Então a ressurreição é a garantia de que nós podemos arrepender e podemos receber o perdão. Maravilha! A ressurreição de Cristo também nos dá a certeza de regeneração. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regeneração é uma transformação de dentro para fora. É nos tornar
como éramos ou como deveríamos ser na criação perfeita. A ressurreição de Jesus é a certeza de que nós passaremos por um processo de regeneração, tornando-nos aquilo que fomos criados para ser no Jardim do Éden. A ressurreição, ela também nos dá a certeza do perdão dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Mas como ele ressuscitou, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós servimos a um Deus que está vivo, e porque ele ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que temos o perdão dos pecados. Com a ressurreição de Jesus, nós podemos também ter a certeza do recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 32 e 33 diz: Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltando a direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Espírito Santo só pôde vir porque Cristo ressuscitou, subiu ao céu e ofereceu ao Pai aquilo que foi o seu sacrifício em favor da humanidade. E pela aceitação do sacrifício, agora a segunda fase do plano da redenção aconteceu. Cristo agora iria interceder em favor da humanidade, mas o Espírito Santo viria para poder estar conosco. E é porque o Espírito Santo vem que nós nunca estamos sozinhos, porque é Ele que está conosco o tempo todo, morando dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a ressurreição também nos dá a certeza de que não existe mais nenhuma condenação para os eleitos de Deus. Esse texto, Romanos 8,34, é fantástico. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe mais condenação. Para nós, não. Quando o diabo nos aponta os pecados diante de Deus, porque ele é o acusador dos irmãos dia e noite, é isso que Apocalipse 12 vai dizer. O Senhor se coloca diante dele e diz: ele nunca pecou, Samuel nunca pecou. Por quê? Porque a vitória de Cristo Jesus é colocada na minha conta. Então o que é visto é o que Cristo fez e não o que eu faço. E então o texto diz: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e que ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome de Deus. A ressurreição também nos dá a certeza de que temos a companhia e proteção pessoal de Cristo Jesus. Mateus 28, 20, logo depois da ressurreição, ele disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque ele ressuscitou, está vivo, nós temos a certeza da companhia dele. Algumas pessoas adoram deuses que morreram e que estão ainda na sepultura. Visitam a sepultura de grandes nomes de deuses adorados por pessoas, deuses falsos. Nós vamos até a sepultura lá no Médio Oriente, lá em Jerusalém, e tem uma plaquinha na porta da sepultura: ele não está aqui, ressuscitou. Nós servimos a um Deus que está vivo, e porque ele está vivo, ele permanece conosco, e porque ele permanece conosco, ele voltará para poder nos buscar. Louvado seja o nome de Deus. A ressurreição também nos dá a certeza de que não temos o que temer no julgamento divino. Atos 17:31 diz: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Cristo Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aquele mesmo que morreu por nós é o que é responsável pelo julgamento. E o julgamento está acontecendo no céu, o julgamento pré-advento. Quando esse julgamento terminar no céu, Jesus vem para poder buscar o seu povo. Louvado seja o nome dele. Não temos nada a temer. O mesmo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados é o que está julgando a nossa causa diante do Pai. A ressurreição de Cristo nos dá também a certeza de que nada temos a temer quanto à ira divina, que será derramada sobre a terra. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amigo, a ira de Deus sem mistura vai ser derramada sobre a terra. O Apocalipse menciona isso. Quando a porta da graça, da misericórdia de Deus for fechada, e as 7 últimas pragas caírem, meu amigo, o mundo vai sentir o peso da mão de Deus. Mas nós não temos nada a temer, por quê? Porque fomos justificados por meio do sangue de Cristo Jesus. E por meio dele nós somos salvos da ira. A ressurreição de Cristo também nos dá a certeza de que também ressuscitaremos dos mortos. E aí você encontra vários textos, eu vou citar aqui 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês.
2 Coríntios 4,14 fala sobre isso, Romanos 6, verso 4, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 6, 14, 1 Coríntios 15, verso 20. Todos esses textos vão mostrar isso. Porque Cristo ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. E eu digo para você uma coisa, todas as fases do ministério de Cristo Jesus foram igualmente importantes. Mas nada teria feito sentido na nossa história sem a ressurreição. No livro Nisto Cremos, na página 146, tem uma citação, que com ela eu gostaria de encerrar minhas considerações hoje. Falando sobre a ressurreição, o texto diz assim: o ministério atual de Cristo acha-se enraizado em sua morte e ressurreição. Embora o sacrifício expiatório de Cristo fosse suficiente e completo, sem a ressurreição, não poderíamos ter a certeza de que Cristo haveria concluído vitoriosamente a sua missão sobre a terra. O fato de haver Cristo ressuscitado confirma a realidade da vida após a sepultura e demonstra a confiabilidade das promessas de vida eterna nele, feitas por meio de Deus. Ou seja, com a ressurreição de Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que a sua vida e a sua morte foram suficientes para nos salvar. Porque quando ele ressuscitou, ele olhou nos olhos da morte e disse: você vai morrer. Vou matar a morte, mas vou esperar até que todas as pessoas tenham conhecimento do que eu fiz por eles, ao viver por eles, ao morrer por eles, ao ressuscitar por eles. E então, quando todos compreenderem e tomarem posicionamento, eu voltarei para poder buscá-los. Que esperança fantástica! Que certeza incrível nós temos através de Cristo Jesus. Eu gostaria nesse momento de orar, agradecendo a Deus pelo que Ele fez através de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Você não quer se unir a mim agora nesse momento? Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, por sua vida, morte e ressurreição. E obrigado pela certeza que temos de que nele e pela ressurreição que ele acabou experimentando, nós também temos a certeza da ressurreição dos mortos. Toma-nos nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter ficado até o final. Lembre-se que se você tem aí um pedido especial, vai lá nos grupos das igrejas agora, coloca o seu pedido para que todos tenham a possibilidade de estar orando por você. E ao mesmo tempo não se esqueça que no próximo sábado, a partir das 10h15, nesse mesmo canal, estaremos repartindo a palavra de Deus com vocês. E no sábado que vem, e na outra quarta, na quarta que vem, nós continuaremos estudando mais um tema dentro da nossa série Nisto Cremos, a crença número 10. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até sábado.